Fernando Dourado, que vai trazer aqui aspectos econômicos do projeto de lei do PDCU. Por favor. Solicito desculpa eu não abrir mais a palavra, porque senão eles não vão ter espaço para falar. Então, ele vai falar o tempo mais curto que for possível, para ainda também falar sobre mobilidade. Ou seja, estamos fundindo a terceira vez aqueles que não puderam passar para um outro dia para entrar na segunda mesa também. Obrigada. Foi incumbido de abordar os aspectos econômicos do projeto de lei do PDCU de Salvador. Todas as questões que foram postas aqui pelos vários oradores refletem a inadequação do plano diretor de desenvolvimento urbano, e eu concordo inteiramente com a colocação que o Carlos apresentou no sentido de que esse plano diretor de desenvolvimento urbano seja rejeitado pelo Poder Legislativo, porque na realidade não atende às necessidades da cidade, não apenas no curto prazo, mas com relação ao longo prazo. Eu vou dizer por quê. Em primeiro lugar, quero dizer, eu sou da tese de que o plano diretor de desenvolvimento urbano ele deve fazer frente aos problemas da cidade no presente, mas preparar a cidade para o futuro. Se levarmos em conta que o PDCU se apoiou no plano Salvador 500 e que o plano Salvador 500 apresenta falhas metodológicas gravíssimas, que eu vou citá-las, o projeto de lei do PDCU de Salvador peca pelo fato de se apoiar no plano Salvador 500, que apresenta na sua elaboração 3 falhas metodológicas fundamentais. A primeira falha metodológica foi de não ter utilizado a técnica de cenários estratégicos prospectivos sobre os ambientes econômico, político, tecnológico, social e ecológico no Brasil e no mundo, que possibilitariam traçar futuros plausíveis para Salvador até 2040. O que nós constatamos na análise do Plano Salvador 500 é que no capítulo referente a cenários, o capítulo 9, cenários tendenciais, eles só consideram como elementos de análise variáveis endógenas às cidades. Aqui, nesse caso, apoiado na demografia, foi uma das variáveis consideradas. Segundo, a taxa de desemprego. Terceiro, a produtividade do trabalho. Fizeram uma análise de todas essas variáveis no passado e, em seguida, baseado na opinião da equipe que elaborou esses cenários, traçou cenários com relação à taxa de desemprego e à produtividade até 2049. Agora, o que é, digamos assim, surpreendente é que eles traçam cenários que apontam, em 2049, Salvador, uma regressão no desenvolvimento da cidade. Quer dizer, é um plano que não aponta no sentido do progresso, no sentido de que a cidade evolua. E se nós pegarmos esse gráfico aqui, é o gráfico dos cenários tendenciais. Apontam praticamente, quer dizer, como se em 2049 o crescimento econômico da cidade evoluísse. Quer dizer, a taxa de desemprego aumentará, de acordo com os estudos que foram feitos, a produtividade também diminuirá, e esse é um aspecto da questão. Não se analisou mudanças tecnológicas, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar que na reunião de Davos, no Fórum Econômico Mundial, fala-se na 4ª Revolução Tecnológica, ou melhor, 4ª Revolução Industrial, baseada na nanotecnologia. Quer dizer, então, um estudo sério deveria contemplar uma análise da evolução tecnológica, do ambiente, por exemplo, ecológico, por exemplo, a mudança climática, apesar do acordo que foi feito em Paris, nada segura que nós vamos evitar
um aumento da temperatura do planeta, inclusive a elevação do nível dos mares, com repercussões graves sobre a cidade de Salvador. Então, nada disso foi contemplado no Plano de Salvador 500. Então, como eu disse, o PDDU deveria contemplar a solução para os problemas do presente, mas preparar a cidade para o futuro. Outro aspecto também que é importante considerar é que um plano como esse deve envolver a participação de experts, de pessoas, digamos assim, especialistas nas diversas áreas do conhecimento, que deveria, digamos assim, definir cenários de evolução e os seus impactos, por exemplo, sobre a cidade. Mas, associado à participação dos especialistas, deveria haver, evidentemente, a participação da sociedade civil. E a sociedade civil deveria ser informada em todos os seus aspectos das consequências que cada um dos cenários poderiam trazer sobre a cidade. E a opinião da sociedade civil é fundamental. Não apenas os especialistas devem opinar sobre os caminhos que devem ser adotados para o futuro da cidade, mas sobretudo, a população, que deve ser a maior beneficiária desse processo. Um outro aspecto que eu queria deixar claro também é o seguinte: quem planejou a Salvador 500 raciocinou como se pensasse no quadrado. Não sei se vocês já ouviram essa questão da pensar dentro do quadrado, ou seja, só olhar para a cidade propriamente dito, sem levar em conta a inter-relação entre a cidade e o meio ambiente, ou seja, o meio externo, as relações que a cidade mantém em comum, no plano econômico, por exemplo, com a vizinhança mais próxima, que é a região metropolitana de Salvador. As relações entre Salvador e a região metropolitana não foram consideradas no plano. Outro, o próprio estado da Bahia não foi considerado. Outro, não foi levado em conta as áreas de influência de Salvador, que incorpora, além das cidades da Bahia, incorpora algumas cidades de Sergipe. Por que é que eu enfatizo esse aspecto? E do ponto de vista do planejamento, já que Salvador é uma cidade problemática, é uma cidade baseada fundamentalmente em serviços, nós deveríamos pensar em fórmulas que sejam capazes de fazer que a economia da cidade evolua positivamente. De que forma? Por exemplo, estabelecer diretrizes no sentido de maximizar as interligações econômicas de Salvador com o mercado mundial. Por exemplo, não se fez um estudo da pauta de exportações e de importações de Salvador com o resto do mundo. Porque se você analisa a pauta de exportação e sabe quais são o destino delas, você pode trabalhar no sentido de incrementar as exportações. E outra, se você sabe qual é a pauta de importações de Salvador que vem no resto do mundo, você poderia identificar o que é que você importa e passar a produzir internamente. É aquilo que se chama substituição de importações. Na medida que você incrementa as ações no sentido de exportar cada vez mais e de produzir internamente o que você importa, você incrementa a economia da cidade. Isso não foi feito no plano. Outra, não estabeleceu diretrizes no sentido de substituir importações com a produção em Salvador e em outras regiões da Bahia de bens e serviços importados que contribuíssem para elevar o nível de emprego e renda do município de Salvador. Não estabeleceu diretrizes no sentido de maximizar o intercâmbio comercial de Salvador com os demais estados do país, com a produção em Salvador de bens e serviços importados de outros estados que contribuíssem para elevar o nível de emprego e renda do município de Salvador. Não estabeleceu diretrizes no sentido de maximizar o intercâmbio com a área de influência de Salvador. E aí eu falo, isso foi identificado por um estudo do IBGE em 2007. Quais são as cidades que Salvador exerce influência econômica, política e cultural?
Aracaju, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Barreiras, Petrolina, Juazeiro, Guanambi, tem várias cidades. No caso, nós deveríamos identificar qual é a demanda de bens e serviços que essas cidades têm para você incrementar essa atividade em Salvador. Então, é a Prefeitura, articuladamente com os setores produtivos de Salvador, incrementar ações no sentido de aumentar a atividade produtiva. E se não ocorrer ações nessa direção, Salvador vai continuar sendo, entre as grandes cidades do país, colocado em último lugar. Hoje, Salvador é a que menos cresce economicamente no Brasil, das grandes cidades, e é que tem o PIB per capita mais baixo do país. Outro é o seguinte: não estabeleceu diretrizes no sentido de maximizar o intercâmbio de Salvador com as áreas dinâmicas do Estado da Bahia. No Estado da Bahia nós temos áreas dinâmicas, como por exemplo, temos a região de Barreiras, no oeste da Bahia. Nós temos Vitória da Conquista e Jequié, que é uma área dinâmica importante. Temos o Litoral Sul, onde se produz papel e celulose. Então, não há nenhuma ação do poder público no sentido de fazer articulações a fim de que bens e serviços que esses municípios adquirem até fora da Bahia passem a adquirir em Salvador através da produção que seja implementada aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essas estratégias não foram implementadas. Salvador não se desenvolverá objetivamente se ficar apoiada no trivial, no que sempre fez: turismo, investimento no setor imobiliário, inclusive com todas as implicações que todos nós sabemos que o setor imobiliário realiza, comprometendo várias questões que foram postas aqui pelos oradores anteriores. E um outro aspecto também é a questão da produção de bens e serviços. Você só vai incrementar a produção de bens e serviços em Salvador se essa interligação entre Salvador e outros estados, outros municípios da cidade, sobretudo os municípios da região metropolitana. Então, é essa abordagem que precisa ser feita, é sair, os administradores saírem do quadrado, da caixa, só pensar na cidade, em Salvador, olhando as variáveis internas, sem olhar para fora. Então, esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. Infelizmente, o ar-condicionado parece que já está no fim, temos uma outra fala, mas atendendo a solicitação da nossa mediadora, eu queria, no final, deixar a seguinte mensagem. Claro que eu tinha mais coisas a falar, mas deixo para a hora do debate. Mas o que eu queria deixar bem claro é o seguinte: primeiro conceito, PTDU, repito, deve preparar a cidade para o presente, resolver os problemas do presente, que estão se acumulando por séculos, mas também preparar a cidade para o futuro. Um outro aspecto que eu queria deixar bem claro é que uma cidade é um ecossistema aberto. O que é um ecossistema aberto? É que ele mantém relações com o exterior. A cidade não vive para si própria. Quer dizer, ela mantém intercâmbio. Então, as cidades são um ecossistema onde tudo está interrelacionado e tudo é interdependente. A cidade é um sistema aberto, em que o input, ou seja, o que entra no sistema, conta energia, informação, matérias-primas, produtos de várias naturezas, e o output da cidade é constituída também por produtos, pela inovação, pelos resíduos, produtos fabricados, etc. Então, esse sistema vive e desenvolve-se mantendo sua organização estrutural à custa do ambiente, de que ele próprio é indissociável. Por isso que nós temos, inclusive, que adequar o desenvolvimento da cidade ao ambiente natural. Quer dizer, um tema que foi colocado pela professora Thelma, quando ela falou em conforto ambiental, isso deixa bastante evidente, Tereza,
Exatamente. Então, deixa bastante evidente que tem que haver compatibilidade entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. E, finalmente, o que eu queria deixar aqui como última mensagem é que, no que diz respeito à produção de bens e serviços em Salvador, não poderia deixar de considerar a importância de se investir nesses pontos fortes que a cidade tem, que são, por exemplo, as instituições dedicadas à educação superior, localizadas em Salvador. Seria importante que houvesse uma articulação da Prefeitura, juntamente com essas instituições dedicadas à educação superior, a fim de que elas pudessem se tornar um elemento fundamental na prestação de um serviço que Salvador poderia desenvolver. Seria serviços superiores, cultura e conhecimento. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Eu lamento pouco tempo, porque eu queria mais atenção.